gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre o terceiro e último filme de Através da Minha Janela. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Através da Minha Janela conta a história de Ares e Raquel, e a gente teve aí uma trilogia de filmes que contou um pouco mais sobre o romance deles, enquanto também contava mais sobre a família do Ares, os irmãos dele, a empresa do pai dele, e que, enfim, ele era esperado que ele fosse assumir a empresa, aqueles lances que a gente já conhece. Esse terceiro filme vem pra encerrar essa história e finalmente contar pra gente qual é o destino, qual é o futuro de Ares e Raquel, e se depois de tantos altos e baixos eles vão ficar juntos. A partir de agora eu vou conversar com vocês um pouquinho com spoilers sobre esse filme, então se você ainda não assistiu o filme, não terminou de ver, não quer saber o que acontece, não quer tomar spoiler, pausa esse vídeo, vai lá assistir o filme e volta pra gente poder conversar um pouquinho. Depois do segundo filme, eu confesso que estava com questões, né? A gente sabe que o segundo filme, ele foi bem polêmico, ele dividiu opiniões, né? E a gente tem uma morte no final do segundo filme que, pra mim, pelo menos, foi bem impactante, mas não necessariamente impactante do bem. Eu sinto que, enfim, falei muito isso no vídeo do segundo filme, eles fizeram essa morte exatamente pra trazer esse elemento, né, de surpresa, o impacto e tudo mais, e o filme, ele não é tão bem construído, ele parece que vai de nada a lugar nenhum, e a sensação que eu tive assistindo o terceiro filme é que ele teve que correr atrás do prejuízo que o segundo filme deixou pra ele, né? Então, basicamente, várias coisas acontecem no segundo filme e aqui a gente vai ter algumas histórias relacionadas aos personagens que a gente conheceu no segundo filme, mas eu sinto que uma coisa que acontece nesse terceiro filme e que eu senti falta no segundo é explorar um pouco mais os irmãos do Ares, né? O Apolo e o Artemis. O Artemis, que é o irmão mais velho, que tá namorando, então, a moça que costumava trabalhar pra família deles, namorando, né? Vai casar com ela, porque ela tá grávida do filho dele, inclusive, da filha dele. E o Apolo, que namora a amiga da Raquel, né? A Dani, e que, enfim, está passando por situações, está querendo se entender melhor, se conhecer melhor e tudo mais. Os livros, né, de Através da Minha Janela, eles contam cada um deles a história de um irmão. Então, o primeiro é o Ares e a Raquel, o segundo é o Artemis e a Cláudia, e o terceiro livro que vai contar a história do Apolo. A grande questão aqui é que os filmes claramente decidiram seguir um caminho completamente diferente, né, tanto que esse terceiro filme, ele é baseado nos personagens da autora e não na história do livro, porque afinal de contas, para os filmes, eles decidiram seguir contando a história com foco na história do Ares e da Raquel, o que eu acho que foi uma coisa muito acertada para os filmes, porque afinal de contas todo mundo se apaixonou ali pelo Ares e pela Raquel no primeiro filme, e ainda tinha muita coisa a ser desenvolvida em relação a esse casal, né, aos dois e tudo mais, então achei que foi legal, mas eu gostei bastante que nesse terceiro filme a gente teve um foco maior na história dos outros dois irmãos. Eu sinto que se o segundo filme não tivesse sido aquela bagunça que ele foi, as coisas poderiam ter sido ainda mais interessantes, porque a gente poderia ter se aprofundado mais em algumas questões no segundo filme, né, em relação aos dois irmãos, e entendido melhor algumas questões ali. A gente tem, óbvio, tem alguns detalhes, tem ali algumas pequenas informações que vão levar a gente pra onde a gente encontra eles nesse terceiro filme, né, então o Artemis e a Cláudia tendo toda essa questão, o Artemis só saber viver aquela vida da família dele, né, uma vida de muito luxo, muita riqueza, mas pouca riqueza afetiva, e o Apolo de estar vivendo essa grande dúvida em relação à vida dele, né, com quem ele quer ficar, quem ele quer beijar e tal. Então a gente tem ele com a Dani, e aí a gente vai ter ali ele experimentando e explorando uma coisa diferente nesse filme com um outro menino que é o Victor. Então, por mais que eu tenha achado legal que a gente teve esse aprofundamento dos irmãos e tal, eu acho que isso era uma coisa necessária, porque lá no primeiro filme era uma grande coisa, né? Aí é o Ares e aí tem os dois irmãos, e aí a gente vai conhecer a história deles e tudo mais. Então, mesmo que a gente não fosse se aprofundar na história deles, eu tava interessada naquela família, né? Naquela história e em tudo que ia girar em torno daquilo. E eu acho que eles conseguiram construir uma coisa que é interessante, e aí no segundo filme, eles começaram a ir pra um caminho completamente diferente, adicionar umas personagens que, tipo, sinceramente, eu não poderia me importar menos. E aí, enfim, acho que isso acabou colocando eles numa situação muito difícil pra esse terceiro filme, porque quando a gente chega aqui, tem muita coisa acontecendo, e pra ser bem sincera, nem tudo é o mais interessante, né? Então eu tava interessada tanto no Artemis quanto no Apolo, e eu sinto que a gente tem um aprofundamento
muito ali na história dos dois, né? Então, o Artemis em relação a Cláudia, em relação a ele achar que o dinheiro vai resolver todos os problemas, que o dinheiro vai resolver todas as pendências que ele tem. E o Apollo em conhecer esse menino, né? Esse Victor, e meio que dar um bolo na Dani. Só que eu sinto que ali num certo ponto da história, essas duas coisas ficam muito superficiais. E eu teria achado legal se elas tivessem sido um pouco mais exploradas, já que a gente está falando, né, de mergulhar aí dentro da história deles. Mas, de novo, acho que se as coisas tivessem sido diferentes no segundo filme, elas poderiam ter ido pra um outro patamar nesse terceiro filme, pelo menos em relação a esses dois. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre esse terceiro filme é que ele é um filme de Natal, né? É um filme que se passa no Natal, passa no Ano Novo, nessas festas de final de ano. E ele é um filme extremamente melancólico. Eu, particularmente, gosto muito dessas coisas, né? A gente tem, normalmente, filmes de Natal, as comédias românticas de Natal, que são super pra cima, né? Tipo assim, ai, tudo bem, a pessoa pode até não gostar do Natal, mas ela vai ser conquistada pelo espírito natalino e, enfim, tudo isso vai acontecer. Então, isso é um grande clichê que a gente tem, né? E eu gosto muito dessa melancolia das festas de final de ano. Eu acho que isso faz parte da vida de muita gente, né? Muita gente ama e muita gente se sente também mais melancólico nesse período. É normalmente um período muito, muito maluco em relação a sentimentos, encerramentos de ciclos e tudo mais. Então, eu achei muito interessante que eles colocaram isso como um cenário do filme, né? E que existe essa melancolia em volta dessa data em específico e que os personagens estão passando por isso. Então, o Ares e a Vera estão de volta para passar as festas de final de ano. E aí tem várias questões que vão girar em torno disso. E eu senti que o filme, ele tem esse clima mais melancólico. Mesmo quando a Raquel e o Ares se reencontram ali no meio, e obviamente a gente sabe que ainda vão ter outros empecilhos pra eles ficarem juntos, né? Mas eles se reencontram ali, começam a ficar juntos, tão juntos, escondidos da Vera, né? E no caso, a Raquel acabou de terminar com o Gregory, então ela tá ali, né, vivendo uma nova relação. Existe uma alegria, mas ao mesmo tempo é muito puxada pra esse lado melancólico também, né? Então a alegria, ela é muito rápida ali naquele momento, e eu achei que isso deu um clima muito legal pro filme, e que eu acho que combinou com a história, combinou com o mood dos personagens ali naquele momento. Eu acho que difere um pouco dos outros dois primeiros filmes, não que eles fossem necessariamente filmes, nossa, super engraçados e tal. Eu acho que os filmes sempre tiveram esse lado mais dramático, bem aflorado, mas eu senti que aqui eles conseguiram trazer isso muito pro clima do filme, com essa questão das festas, com a questão do envolvimento de todos os personagens exatamente nesse mood. Então eu gostei bastante dessa parte. Obviamente, a Raquel ainda tá tentando resolver e lidar com os sentimentos dela em relação à morte do Yoshi, assim como a Ana. Essa personagem, gente, pra mim, infelizmente, não tá dando. E depois desse filme, pior ainda, né? No segundo filme, ela era uma personagem difícil de engolir, vamos dizer assim, né? Eu confesso que, assim, não consigo. Não sinto empatia, não consigo me conectar com essa personagem. Ela é extremamente manipuladora e calculista em alguns momentos, de uma forma que realmente não me agrada muito. Então a gente vê ela indo conversar com a Raquel, e a Raquel, ela falou assim, ai, não sabia que você trabalhava aqui, quando, né, a gente sabe que ela foi diretamente ali pra dar aquela cutucada na Raquel, e aí depois ela, mesmo que ela tenha se arrependido, pedido desculpas depois, né, ela é diretamente responsável pelo grande acontecimento, né, pelo grande caos do final do filme, que eu confesso que ali, em um certo momento, eu achei que eles iam deixar o Ares e a Raquel morrerem no final, e eu já tava assim, ó, meu Deus. Mas ali no começo do filme, quando eles ficam fazendo piada com essa alergia do Ares, né, de cloro e tal, eu já tava sentindo no meu coração que ia ter uma cena lá pro final que ia trazer esse drama, né, da alergia dele e tudo mais. Gente, confesso que assim, foi bem dramático. Eu fiquei bem angustiada com essa cena, né? Tanto com a Raquel completamente apagada por conta da bebida e do remédio que a Ana dá pra ela, né? Meio tipo, quer dar, não quer, tá ali, não sabe, mas deu, né? Deu e ainda, tipo assim, foi embora, né? Tipo assim, minha filha, de repente, né? Se você se arrependeu ali de uma situação que tudo bem, né? A gente comete erros, sei lá, entendeu? Liga pra alguém, manda uma mensagem, tipo, ai, você viu a Raquel, tipo, entende? Acho que faltou um pouco isso pra essa personagem, e é por isso que eu não consigo me conectar com ela realmente, né? Tipo, eu acho que os erros, a gente sabe que ela tem algumas questões, ela tá passando por situações por conta da morte do Yoshi e tudo mais, mas assim, minha filha, melhore, né? Enfim, e aí tudo bem, a gente tem esse drama todo, e gente, o Ares, ele é tipo eu, porque se eu ligasse pra alguém, se eu ligasse pro Lucas, e ele não respondesse no telefone, poderia ser
ele tendo atendido o telefone, né, tipo assim, telefone no bolso e atender o telefone, eu ia caçar ele até no inferno pra saber se aconteceu alguma coisa. Achei o Ares muito esperto, porque assim, claramente tinha uns barulhos estranhos e tudo mais, e ele teve um sentimento, né, de que algo não estava certo, mas assim, ele não teve dúvidas, ele só foi. Às vezes é sobre, né, mas eu achei muito intensa essa cena do final, tava muito na cara que a Raquel ia acabar caindo na água e o Ares ia ter que salvar ela, mas aquele momento que ela tá sem respirar, ele tá começando a perder a respiração, ele começa a fazer boca a boca nela, eu tava, meu Deus do céu, eu não quero olhar, meu Deus, eu não quero olhar, sabe, tipo assim, um desespero total. Então gostei, achei que essa cena foi muito legal. Então eu acho que o filme, ele tem um pouco esse vai e vem com esses personagens, né, tanto o Ares quanto a Raquel, eles estão em outros relacionamentos quando a gente começa o filme, eu acho que até por isso o filme acaba abraçando bastante esse lado mais melancólico mesmo, né, que eu tava comentando com vocês. E aí, enfim, eu acho que ele é um filme bem de vibes, né, eu gostei que ele foi um filme que trouxe essas dinâmicas diferentes de casal, né, como eu falei pra vocês, a gente teve o lance do Apollo com esse Victor e com a Dani, né, fiquei com aquela sensação de que o negócio acontece meio do nada, termina meio do nada, né, então eu gostei que tava incluso, porque eu acho que ajudou a criar essa sensação aí de melancolia generalizada do filme, mas ao mesmo tempo eu senti falta da gente realmente explorar aquilo, de repente ter uma conversa entre a Dani e o Apollo no final, né, tipo assim, e não só, tipo, ela encontrando com ele e eles indo embora juntos e pronto, é isso, sabe? Porque tudo que aconteceu foi muito assim, o Apollo um dia falou, beleza, não vou mais responder ela, não vou mais sair no date com ela, e é isso aí, né? Então, tipo, enfim, senti que faltou ali amarrar um pouco mais as coisas. Em relação ao Artemis e a Cláudia, eu senti que as coisas ficaram um pouquinho mais amarradas do que com essa coisa do Apollo e da Dani. Então, óbvio, o foco ainda assim era o Ares e a Raquel, e aí no final a gente ainda teve esse flash forward de 5 anos depois deles morando juntos, estando felizes e tal. Eu senti que esse filme, ele também tentou buscar muitas referências do primeiro filme, né? Então, a questão da senha do Wi-Fi do primeiro filme, a questão da alergia de cloro do Ares também, né? Mas o Wi-Fi, ele tá muito presente ali, as fantasias deles no final, o fato de que eles se chamam de bruxa e tal, e deus grego e tudo mais. Eu achei que isso foi legal, porque eu acho que conectou muito mais com o primeiro filme, particularmente achei que muito mais até do que o segundo filme. Eu sinto que o segundo filme, ele tá muito desconexo de tudo, né? Eles tentaram ir pra um lado completamente diferente, e a impressão que eu tenho é que aqui pro terceiro filme eles perceberam que eles iam ter que, né, voltar umas casinhas e repensar ali naquela história que era algo mais próximo do que eles tinham no primeiro filme, e eu acho que até por isso eu acabei gostando bem mais desse filme do que do segundo filme, que eu realmente não me agradou nem um pouco. Em relação às cenas de sexo, né, senti que a gente não teve tantas. Eu gostei muito da primeira, acho que é a primeira, que a Raquel tá com o Gregory, o Ares tá com a Vera, e aí eles vão se beijando, vão ficando juntos e tal, e aí de repente é o Ares e a Raquel. Achei muito bonita essa cena, eu acho que ela tem um simbolismo muito bonito também pra aqueles sentimentos que eles estavam tendo ali naquele momento, então eu achei que foi uma coisa muito bem pensada, muito legal. Depois a gente ainda vai ter alguns relances de outros momentos e tudo mais, mas eu senti que ele é um filme muito mais sobre sentimentos do que necessariamente sobre essa questão mais carnal. Eu não sei se as pessoas necessariamente vão sentir mais falta disso, porque o segundo filme teve muitas cenas bonitas, né? Inclusive, toda vez que eu lembro do segundo filme, eu lembro daquela cena deles nas pedras e tal, uma cena super bonita. Então, achei que poderia também ter tido um pouquinho mais aqui nesse segundo filme pra dar aquele temperinho, né? Aquela coisa, mas eu entendo que a situação tava um pouco complicada pela questão de todas as coisas que eles tinham que resolver. Então, assim, de repente, tudo bem, até passo esse pano. Então é isso, essas foram as minhas impressões sobre o terceiro e último filme de Através da Minha Janela. Eu quero saber o que vocês acharam, então não esquece de deixar aqui nos comentários, de me seguir nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!